todos. Que Jesus, este nosso amorável amigo, nosso companheiro de todas as horas, principalmente nas horas mais difíceis que nós vivemos, que Ele possa estar alojado em nossos corações e permanecer ali por um bom tempo, ou melhor, para sempre. Mas às vezes somos nós que impedimos que Ele fique no nosso coração. E por impedirmos que Jesus às vezes faça morada em nosso coração, nós achamos que nós temos inimigos. Todos nós temos, né? Quem será que não tem? Ainda mais no mundo em que nós vivemos ainda. Mas nós achamos os nossos inimigos, aquelas pessoas, aquelas situações, todas externas a nós mesmos. Mas nós estamos equivocados. E nós vamos saber aqui agora. Pedro e Jesus caminhavam de Cafarnaum para Magdala. E eles iam entretendo conversações. E num determinado momento, Pedro volta-se para o mestre e diz a ele: Senhor, onde eu posso saber que estão os meus inimigos para que eu possa combatê-los de vez? Eu não sei onde eles estão. Me mostra, por favor, porque eu quero combater esses inimigos. Eu não quero mais que eles caminhem comigo na minha vida. Jesus, com toda aquela sua tranquilidade maravilhosa que lhe era própria, aquele seu olhar calmo e sereno, volta-se para Pedro e diz a ele: Pedro, isto é um trabalho de amadurecimento, persistência, luta. Aí Pedro, que era uma pessoa, apesar de ser simples, humilde, mas ele era uma criatura meio brava, briguenta. E ele já ficou meio assim com Jesus e já disse: mas mestre, como que eu vou fazer? Eu vou ter que esperar quanto tempo para eu descobrir quem são os meus inimigos e onde eles se encontram? Jesus, mais uma vez, volta-se para ele serenamente e diz a ele: Pedro, às vezes basta uma hora só para nós descobrirmos onde se encontram os nossos inimigos. Pedro ainda ficou mais bravo. Mas como, mestre? Uma hora? Mas ele entendeu que essa uma hora seria lá num determinado dia qualquer. E ele ficou bronqueado com o mestre. E disse mais uma vez: Senhor, como eu vou conseguir descobrir? Acalma-te, Pedro, disse Jesus. E assim que Jesus termina de falar com Pedro, ele começa a ouvir na beira da estrada, um pouco de mato que havia perto, pegadas, pisadas fortes, quebrando galhos secos. E ele já se aconchega a Jesus, abraça o mestre e fala: Senhor, estão nos perseguindo. Eles querem te matar. Porque já naquele tempo, já estavam perseguindo o mestre para acabar com ele, porque ele estava incomodando os doutores da lei. E Jesus, tranquilo, não deu a mínima para que o Pedro falasse. E continuam caminhando, e o Pedro insiste. E de repente eles escutam uma gargalhada bem alta. E sai do meio do mato, nada mais, nada menos do que João, irmão de Pedro, dando risada. E aí, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Porque Pedro, naquele momento, ficou morrendo de medo que alguém viesse para matar ele e ao mestre também. E o medo o impediu de raciocinar,
de parar para observar se realmente era um bandido, porque poderia ser até um animal caminhando no meio do mato, né? Quebrando galhos, escalando. E o Pedro não teve condições nenhuma de tão apavorado que ele ficou. Assim somos nós diante da vida. Nós muitas vezes deixamos de realizar coisas nobres, edificantes, por termos medo. Medo, por exemplo, de sermos pessoas que as pessoas vão rir de nós. Ah, não, eu não vou lá. O que vão dizer de mim? Vão dar risada na minha cara? Não vão me escutar. Mas este medo, ele vem associado de um outro negocinho que a gente costuma ter muito dentro de nós. Estou dizendo negocinho, mas é atitude, vontade, que se chama orgulho. Por que eu tenho medo de fazer a coisa errada? Não é tanto medo de fazer a coisa errada, é medo das pessoas rirem da gente. Nós temos esse medo, né, entre aspas, de sermos humilhados. Vamos nos sentir humilhados, e isso se chama orgulho. Orgulho. E nós não podemos pensar nisso, porque apesar de nós estarmos aqui, né, toda a humanidade da Terra encarnada, nós temos muito mais desencarnados, mas nós os encarnados aqui, nós estamos aqui por um processo que nós sempre esquecemos, que é de aprender. Nós todos estamos aqui vivenciando situações para aprendermos. E estas situações, nos favorecendo um aprendizado mais elevado, vão nos proporcionar mais rapidamente a nossa escalada evolutiva, o nosso aprimoramento espiritual. Mas nós muitas vezes deixamos de efetuar certas tarefas por conta do orgulho, que na realidade não é nem tanto o medo. Por quê? Porque, fulano lá sabe mais do que eu, ciclano também sabe, e eu não sei nada. Não. Cada um de nós chegou aqui, aportou aqui nesta existência terrena com uma bagagem de experiências passadas em outras existências. Então, uns têm mais conhecimento numa determinada área, outros têm outra área, e é assim. Nós viemos experienciando situações para aprendermos. Por isso que nós nunca perdemos nada do que nós aprendemos na nossa vida. Isto é a nossa bagagem, isto vai conosco por toda a eternidade. E como nós estamos aqui para aprender, nós ainda erramos. Erramos muito mais do que acertamos. Mas é errando que eu vou ver que não está certo o que eu fiz. É fazendo, eu tenho que fazer. Thomas Edison, o criador, o inventor da lâmpada, ele tentou mais de 500 vezes, quase que o mesmo processo, com pequenas diferenças, para criar a lâmpada, para inventar a lâmpada para nós. Imaginem se Thomas Edison tivesse parado na primeira dificuldade, que foi a sua primeira tentativa. Hoje, nós não teríamos lâmpadas. Ou então outra pessoa, muito tempo depois, poderia ter descoberto. Assim, na área da ciência. Imaginem esses medicamentos que nós precisamos tomar quando estamos doentes. Eles não foram assim, manipulados a primeira, vai ter isso e isso, com isso vai ser bom para isso. Não. Foram ensaios, foram tentativas, foram experiências feitas para que hoje nós tivéssemos esse medicamento até muito mais aprimorado para curar as nossas mazelas físicas. Então vejam bem, nós não podemos ter medo. Precisamos deixar o medo de lado e seguirmos caminhando pela vida, vivendo as experiências de forma mais concreta, como Jesus falou para Pedro. E continuando, mais à frente, eles encontram um levita.
esse levita vinha falando alto, porque eles precisam falar alto, em voz alta, a Torá, né, que era o livro deles de orientação espiritual. E ele passa pelo pequeno grupo, que agora já não era mais só Jesus e Pedro, mas João também, e faz um riso de sarcasmo com Jesus, porque ele sabia quem era Jesus já. E Pedro era danado. Pedro já se exaltou, já xingou, já esbravejou, olha, falou horrores para aquele levita. E como ele viu que ele estava sozinho, né, ele se mandou, como a gente diz hoje, né? Ele foi embora. E aí, Jesus, mais uma vez, volta-se para Pedro e diz: Pedro, qual é a primeira obrigação que se candidata ao reino celeste? De quem se candidata? Veio a resposta imediata: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus fala: terás observado a regra sublime neste conflito? Continuou Cristo ainda serenamente. Recorda que, antes de tudo, é indispensável o nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem. E não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. E de fato é, né? A cólera nos causa doenças terríveis que nós nem podemos imaginar. Desequilíbrios mentais ela causa em nós. Problemas coronários, problemas gastrointestinais, problemas de toda ordem em nosso corpo. Quando nós nos encolerizamos, que nós gritamos, que nós xingamos, que nós temos aquele ódio, estamos jogando para fora toda aquela coisa ruim que a gente está sentindo naquele momento com relação a determinada pessoa, nós não estamos só atirando nela, nós estamos nos corrompendo primeiro. Nós estamos nos agredindo antes, porque este sentimento de ódio neste momento está em nós. Está em nós. Vejam que inimigo que nós temos dentro de nós. Temos o medo e a cólera. Mas nós vamos descobrir mais. A cólera nos faz um mal terrível. Por isso, Jesus sempre agiu com serenidade. Ele mostrou para Pedro, em todo aquele momento, né? Seja pacífico, Pedro. Perdoa, compreenda o teu irmão, ame. E Pedro ainda não havia entendido o que Jesus estava tentando passar para ele naquele momento. Aí continuamos. Eles encontram um judeu grego que era vendedor de perfumes. E este judeu conta que um leproso que Jesus havia curado e que estava lá em Jerusalém, estava difamando o mestre, falando mal de Jesus. Pedro, mais uma vez, subiu nas tamancas. Pedro virou um bicho, ficou possesso. Porque onde já se viu falar mal do mestre? O mestre que havia curado aquela criatura da lepra, mal agradecido que ele era. E aí, depois dele falar todo, desabafar, jogar tudo aquilo ali que ele tinha que jogar para fora, Jesus fala com ele: Pedro, quantas vezes perdoarás a teu irmão? Até 70 vezes 7, Senhor. O amigo celeste contemplou calmo e rematou: a dureza é um carrasco da alma. É um carrasco da alma. Porque nós adoramos julgar, condenar, executar o nosso próximo. Não é assim que a gente faz? Quando alguém nos faz alguma coisa, não tem uma atitude equivocada com relação a gente, nós já julgamos, condenamos e, se possível, executamos a pessoa. Porque é tão gostoso, né, fazer os outros sofrer. Ai, é uma delícia. Porque ele me fez sofrer, agora ele também vai sofrer. Mas
Mas nós não podemos fazer assim. Nós não devemos pagar o mal com o mal. Por que que Jesus nos ensinou lá numa passagem ali? Se te baterem na face direita, ofereçam-te a face esquerda. Ofereçam-te a outra face, pode ser assim também. O que Jesus quis dizer? Não é dar o outro lado do rosto para ser batido, mas é nós agirmos de forma totalmente contrária ao que agiram conosco. Se me xingou, eu vou calar minha boca. Vou deixar, ele está nervoso, deve ter tido um mau dia, deve estar com algum problema grave. Deixa ele para lá. Lá um dia, quando ele estiver calmo e a gente se encontrar, a gente conversa. Mas se alguém nos xinga, se alguém nos ameaça, o que nós costumamos fazer? Já pulamos em cima do outro, né? Já xingamos, já batemos, já matamos, porque tanta gente é morta hoje em dia por pequenas atitudes, por pequenos deslizes. As pessoas matam-se umas às outras. É muito orgulho entre nós ainda. E nós queremos ser felizes. Nós queremos um mundo melhor. E nós estamos vivendo e convivendo diuturnamente com estes inimigos terríveis em nós. Nós não conseguimos extirpá-los de nós ainda. Porque nós não paramos para ver que eles estão em nós ainda. Que nós carregamos eles conosco, diante das nossas atitudes. Ele é um verdugo sutil. Aí, eles caminharam mais um pouquinho e se deparam com um homem que era carregado em sua liteira pelos seus servos, porque ele não podia caminhar. E quando eles passam por ele, em tom sarcástico, tenta humilhar Jesus e aqueles que estavam com ele. Pedro, mais uma vez, é esse Pedro, né? Tá parecendo nós, né? Não tinha aprendido ainda. Já tinha passado por 3 lições e ele não tinha aprendido mais essa. Vamos lá, vamos tentar, vamos ver se o Pedro vai aprender. Pedro se exalta contra aquela pessoa e fala para Jesus: eu queria poder curar ele. Como quem diz, para mostrar para ele que eu sou melhor que ele. Vejam bem. Jesus, que é o ser mais perfeito que passou aqui entre nós, Jesus não falou nada. Pedro é que se exaltou contra o outro. E queria curar ele, né? Para provar que ele tinha poder. Que ele era melhor que o outro. Aí vejam bem o que Jesus fala com ele. Jesus afagou o ombro dele e disse: por que instituiríamos a violência no mundo se o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? Deus, né? Deus nunca se impõe a nós. Deus criou leis justas, corretíssimas, soberanamente perfeitas, e deixou aí. A gente tem que andar dentro delas. Se a gente sai fora, nós estamos com problemas. Não é? A mesma coisa a lei dos homens. Se nós infringirmos as leis dos homens, o que acontece? Nós somos presos, nós somos chamados, somos repreendidos, coisa e tal. Com Deus é do mesmo jeito. Ele criou as suas leis, deixou para que a gente fosse aprendendo a viver dentro delas. Mas por enquanto, nós vivemos na marginalidade das leis divinas. E não nos tocamos ainda. E somos marginais espiritualmente. E aí vem Jesus. A vaidade é um verdugo sutil. Quer dizer, ele quis ostentar, né, um poder que ele ainda não tinha, mas para humilhar o outro. Ele não queria curar o outro por amor. Ele queria curar o outro por vaidade. E quem de nós não é vaidoso, né? Nós somos. Nós gostamos muito de nos exibir, de nos mostrarmos como as melhores pessoas do mundo, né? De humilharmos o outro, de acabarmos com o outro, não perdoarmos o outro, não aceitarmos o outro. Nós somos assim. Então nós ficamos
carregando junto de nós, dentro de nós, estes vícios que são os nossos inimigos. Mas ainda não acabamos. Aí, eles chegam numa hospedaria, né? Para almoçar, porque era a hora do almoço. E ali, Pedro encontra um conhecido e começa a bater papo com ele, conversar, e Jesus só observando. Porque a pessoa que é equilibrada, que é uma pessoa que tem bom senso, ela não fica falando, não fica conversando coisas que não... perdendo tempo, que não vão acrescentar nada. Então ele se cala, ele observa. O sábio observa. O ignorante fala, um horror, né? E o sábio só observa. E era o que Jesus estava fazendo com relação a Pedro. Tentando ensinar Pedro, né? E aí Pedro com esse outro homem, conversando, os dois juntos assim, mas estavam acabando com o imperador romano. Porque nós sabemos que os judeus naquela época, eles eram escravos dos romanos, porque os romanos haviam conquistado ali através de batalhas. E eles tinham que pagar imposto, né, para os romanos, então eles odiavam os romanos por causa disso. E Jesus observa que os dois falam assim mal do imperador com detalhes. Com detalhes. Vejam bem, com detalhes. Aí Jesus espera eles acabarem de falar mal do imperador e pergunta a Pedro: Pedro, você já esteve alguma vez em Roma? Aí Pedro volta-se para Jesus e diz: não, nunca estive lá. Aí Jesus diz: falaste com tamanha desenvoltura sobre o imperador que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse convivido. Em seguida, Jesus acrescentou: estejamos convictos de que a maledicência é algoz terrível. E o pescador de Cafarnaum silenciou, desconcertado. Então vejam, nós temos o medo, temos a cólera, temos o não perdão, né? O orgulho, a maledicência. Está tudo dentro de nós. E fora outros vícios que nós não podemos aqui relatar porque o tempo não vai comportar, não é? Mas nós trazemos dentro de nós. E nós precisamos começar a descobrir estes vícios. Porque são eles que estão impedindo-nos de caminhar mais rapidamente para a perfeição que nós estamos almejando desde quando fomos criados por Deus. Estes vícios, estes inimigos que estão lá dentro de nós, bem escondidinhos, se manifestam em determinados momentos da nossa vida e fazem com que a gente se comprometa cada vez mais com a justiça de Deus. Porque desta nós não escaparemos. Ah, mas o fulano lá morreu e não pagou nada, fez horrores durante a vida toda, né? Que a gente costuma dizer. Mas da justiça de Deus, mais uma vez eu digo, ninguém escapa. Se não for aqui reencarnado, começa lá na espiritualidade e no próximo retorna à carne. Cada um de nós vai ter que aprender bonitinho aquilo que a gente ainda está fazendo errado, fazer certo. E aí, Jesus fala com Pedro, para finalizar, né? Pedro, há precisamente 1 hora, procurava situar o domicílio de nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E sorrindo finalizou o mestre: dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. Então está tudo dentro de nós. Então, em prazo de 1 hora, foi o que Jesus disse lá no começo, né? Em 1 hora,
ele poderia ensinar, poderia mostrar onde estão os nossos inimigos a Pedro, e Pedro não acreditou. Pedro não entendeu. Só na última vez, que foi da maledicência, que aí ele ficou meio constrangido com aquilo que ele tinha feito diante das situações que se apresentaram para ele. Ele não havia agido corretamente como um discípulo do mestre que ele era. Mas nós sabemos que todos esses discípulos que Jesus, principalmente os 12, né, que Jesus foi arrebanhando ali para segui-lo, para que ele ensinasse, para que ele ministrasse todo o conhecimento que eles poderiam receber, foram espíritos escolhidos a dedo, já na espiritualidade, antes de vir reencarnar aqui. Eles tinham a semente para despertar da alma, do espírito, não é? Só que nem Pedro, como Pedro, ele era uma criatura que ele era briguento. Ele se exaltava muito facilmente. Então Jesus, naquele momento ali de 1 hora com Pedro, procurou mostrar para ele que nós precisamos ser dóceis, que nós precisamos ser humildes, que nós precisamos compreender o outro assim como nós queremos ser compreendidos, que nós precisamos amar o outro assim como nós queremos ser amados pelo outro. Nós precisamos fazer ao outro todo o bem que nos for possível para recebermos do outro o bem que nós necessitamos receber. Então é assim a vida, é da lei de Deus. Nós temos que dar para receber. Não acabamos de recitar o Pai Nosso aqui agora, fazer a oração do Pai Nosso? Mas não vi. Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Será que nós perdoamos os nossos inimigos assim? Como estamos? Com relação àquelas pessoas que nos prejudicaram, que às vezes inconscientemente ou sem intenção nenhuma, praticaram mal contra nós. E nós hoje carregamos aquele ódio dentro de nós, que está nos corroendo, que está nos consumindo ainda. Como nós estamos? Com alguém que faz alguma coisa equivocada, será que nós caímos falando mal daquela pessoa? Desejando a ela tudo de mal? Como hoje ainda eu vi no Face, uma pessoa minha conhecida de há muito tempo, falando a respeito do Cusquem, que foi ministro, não sei, né, que faleceu, acho que é hoje, que faz parte do pessoal lá do Mensalão. Eu fiquei indignada, só que eu não fui dar meu pitaco, porque senão eu ia criar uma encrenca, né? A moça falou, ainda bem que já foi mais um. E o outro ainda com um palavrão, né? Bem feito para esse, bem assim, né? E eu fiquei horrorizada, porque tá certo que esta pessoa fez coisas erradas, coisas equivocadas contra o nosso país. Mas nós não precisamos agir da mesma forma que ele agiu conosco contra ele agora. Que é o que Jesus nos ensinou. Se alguém te fizer mal, faça para ele o bem. Se não puderes fazer o bem, te afasta. Mas não te comprometa. Porque se eu for fazer o mal, eu vou me comprometer. E me comprometer com as leis de Deus. Me comprometer com a minha consciência. Que vai me cobrar um dia o mal que eu pratiquei contra o meu próximo. Não é Deus, é a minha consciência. E dela ninguém sai, ninguém escapa. Porque todos esses nossos irmãos que estão aí fazendo mal, que estão nos presídios, que estão sendo julgados, ou pessoas que nem estão presas, mas que continuam praticando o mal, querendo se valer do outro para subir na vida, coisa e tal. Mas dia menos dia, a consciência vai bater na porta e vai derrubar essa pessoa. Portanto, meus irmãos, ninguém perde por fazer o bem. Ninguém perde por ter a atitude correta. Ninguém perde por se humilhar e pedir perdão. Ninguém perde. Mas pedir perdão, reconhecendo que verdadeiramente errou. Nós precisamos aprender a fazer isso.
e como precisamos. Queremos um mundo melhor, mas que primeiro o nosso mundo interior seja melhor. Ele precisa ser melhor, para que se reflita no outro, e no outro, e no outro, e no outro, as minhas atitudes, e vamos assim numa corrente maravilhosa de mudanças, vamos mudar o nosso planeta. Muita paz a todos, que o nosso Mestre nos abençoe. Que assim seja. Belas palavras. Que tal colocarmos em prática? Tentando pelo menos um pouquinho de cada vez. Vamos assim, novamente nos ligando com os nossos mentores, agradecendo a presença deles aqui, agradecendo a equipe de higienização, toda a equipe médica do espaço, agradecendo nesse instante ao Mestre Jesus, ao Pai da vida, por esse momento de ligação com Ele, e vamos pedindo ao Mestre Jesus, anjo da paz, derrama a tua luz sobre todas as pessoas que neste momento perambulam pelas ruas em karmas degradantes, pelos jovens viciados, pelos alcoólatras, pelos chefes de família desempregados, pelos lares desfeitos, os que estão se desfazendo. Derrama a tua luz, Senhor, e ampara nos teus braços todas as pessoas desamadas, desiludidas, descrentes, sofridas, agoniadas e perdidas, por todos que estão nos hospitais do câncer, do fogo selvagem, leprosários, orfanatos, asilos, cárceres, manicômios, hospitais diabéticos e até o vale dos suicídios. Protege, Mestre amado, todos que estão nas estradas fazendo uso da bicicleta, da moto, do carro, do navio, do trem, do avião, para que todos eles cheguem bem a seus destinos. E agora, Pai, um pedido especial. Derrama a tua paz, vós que foste e és o príncipe da paz, sobre aqueles povos da América e do Oriente. Não permita, Mestre Jesus, que o fantasma da guerra possa se manifestar entre eles. Apazigua o Senhor, apazigua-os, nós te pedimos por caridade. E agora vamos pedir licença para pedirmos por nós, pelos nossos familiares, por aquele marido déspota, aquela mãe relapsa, aquele filho rebelde, aquela filha ingrata, aquela sogra ciumenta, aquele vizinho barulhento. Pai de misericórdia, derrama paz sobre eles. São todos espíritos necessitados. Que a vossa paz chegue aos seus lares, inundando a sua mente, o seu coração, para que eles possam viver em paz e ter dentro dos seus corações. Vamos pedindo a Ismael que coloque a sua bandeira branca da paz em todos os lares brasileiros, que ela fique num ponto de destaque, espargindo a paz por todo o ambiente durante toda a semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, e assim seja. E vamos nos preparando para tomarmos o passe. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.